Olá, bem-vindos ao podcast Tributação Sem Complicação. Esse é um podcast da Câmara de Assuntos Tributários aqui da Federação do Comércio do Estado da Bahia e é o espaço que encontramos para discutir assuntos voltados à área tributária, voltado a uma discussão quanto à tributação de uma forma geral no país, no estado e no município. E agora, com o início da declaração do imposto de renda, do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, achamos apropriado e muito mais do que oportuno trazer Bruno Nou, que é advogado, especialista, professor universitário, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, e que a gente vai trocar uma ideia aqui, trocar umas informações sobre toda a sistemática do imposto de renda pessoa física, que agora se aproxima e que se inicia o prazo. Bruno, muito bem-vindo, fique à vontade, esse é o espaço aqui da gente trocar informações e bater um papo sobre o assunto. Sérgio, muito obrigado, pelo convite mais uma vez. Eu já estou me sentindo em casa, né? Isso. Parabéns pelo projeto, parabéns pela execução do projeto, eu acho que está fantástico e é sempre uma satisfação estar aqui batendo um papo sobre um assunto agradável. Isso. Com um amigo tão querido, né? Obrigado. Vamos lá. Você também, membro lá da CAT, né? Então estamos todos em casa. Bruno, primeira coisa é a gente falar do prazo. O prazo começou, salvo engano, agora na semana passada, né? Então eu queria que você falasse um pouco do prazo e também já dando sequência, quem é obrigado, quem não está obrigado a declarar imposto de renda agora no ano de 2024. Isso. Em 2023 a gente teve uma alteração na questão do prazo, né? Então, em 2024 essa alteração foi mantida e basicamente é do dia 15 de março. Então eles abriram agora, como você falou, Sim. Tem 2 semanas, né? Sim. 2 semanas e vai até o dia 31 de maio. E esse é um aspecto importante, inclusive, Sérgio, porque se alguém apresentar a declaração antes e por um equívoco diz, rapaz, esqueci de declarar aquilo, tenho que voltar e declarar, você ainda pode retificar aquela declaração até 31 de maio sem qualquer punição. Certo? Então essa questão do prazo é relevante, por isso, você tem que ficar atento para apresentar a declaração até 31 de maio. E se você apresentar a declaração antes, você tem até 31 de maio para retificar essa declaração e sanar eventuais erros que você identificou. Uma coisa importante, Bruno, que eu lembro que antigamente era muito comum a prorrogação do prazo da entrega do imposto de renda. Então sempre no último dia saiu uma nova prorrogação. Isso acabou. A gente já está vendo que há algum tempo já não prorroga mais, né? Exatamente. E isso é aquela questão de o brasileiro deixar tudo para a última hora, né? Então a gente tinha normalmente um congestionamento do sistema, a Receita Federal, quando era entrega física, ficava realmente um tumulto. Então eles prorrogavam em razão disso. Olha, sobrecarregou o sistema ficou congestionado, então muita gente não conseguiu apresentar a declaração no último dia e isso, assim, o sistema da Receita hoje, ele é um sistema muito bom, ele consegue recepcionar, já tem muita gente encaminhando, então a coisa ficou um pouco mais espaçada também. Então hoje não existe mais essa prorrogação, pelo menos nos últimos anos, assim eu diria nos últimos 10 anos pelo menos, eu não me lembro de ter nenhuma prorrogação. É fato, e a oportunidade de você antecipar é que você também recebe a restituição primeiro, não é isso? Você entra na fila logo da restituição. Exatamente, quanto mais cedo você apresentar, mais rápido é processada a sua declaração, como a gente costuma chamar. E você entra logo na fila, nos primeiros lotes, porque a restituição ela é paga em lotes, então você entra também nos primeiros lotes com relação à restituição. Agora sim, vale lembrar que você recebendo restituição com esses lotes, você recebendo posteriormente, o seu dinheiro vai ser corrigido também, então você não tem propriamente nenhum prejuízo com isso. Assim, o que eu acho importante é você declarar corretamente. Se você puder declarar antes, perfeito, ótimo para você, que você vai ter acesso a esse recurso antes. Mas, se você também deixar para depois, você vai receber o dinheiro devidamente corrigido. Maravilha. A gente tem muitos tópicos para a gente falar de imposto de renda pessoa física. Eu acho que a gente vai passar uns 3 dias mais ou menos, né? Então, eu acabei selecionando aqui, Bruno, que eu acho que é muito mais os pontos de indagação da maioria dos contribuintes, tá? Acho que a primeira coisa que a gente sempre vê discussões, e nós temos discussões que é do que pode e principalmente do que não pode declarar como dedutível. E a despesa médica é sempre um ponto controvertido. Então, o que é que o contribuinte pode lançar como despesa dedutível? Quais os cuidados que ele tem? Então, aquelas histórias daqueles recibos, aquele tipo de coisa, que tipo de cuidado tem que ter? E o que é que não pode ser declarado como despesa dedutível da área médica. Então acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto. Pronto, aí você chegou no ponto assim que a Receita Federal, inclusive, abre o olho para declaração do contribuinte, né? Os pontos assim que a gente diz, um dos nós, digamos, são as declarações com despesa com saúde. E por quê? Porque a dedução de despesa de saúde ela não tem limite.
certo? E isso, inclusive, está no radar do Ministério da Fazenda. Eu já vi algumas manifestações no sentido de que eles pretendem limitar as deduções com gastos de saúde, que eles pretendiam acabar. Eu acredito que isso é inviável, principalmente do ponto de vista político, mas assim, eu acredito que eles vão tentar fazer alguma modificação para pelo menos limitar as despesas com saúde. Então, se você ganhou R$200 mil, mas você gastou R$200 mil com despesa com saúde, você não vai pagar nada de imposto de renda, porque a legislação hoje ela não cria limites com relação a isso. E aí a gente começa a entrar nessa discussão que você falou do que é despesa com saúde e o que não é despesa com saúde. E por que isso, Sérgio? Porque tem muita gente que coloca praticamente tudo como despesa com saúde, todo e qualquer gasto que ele entenda que tem alguma relação com o corpo dele, ele coloca como despesa com saúde e a Receita Federal não aceita tudo, certo? Eu já participei de discussões, hoje eles já aceitam, mas, por exemplo, com relação a cirurgias plásticas, né? Sim, o silicone, o botox, silicone, essas coisas, exatamente. Né? Então, silicone, durante muito tempo, a Receita Federal ela fazia uma distinção. Olha, se for para reparação, como é que eles falavam? Mamoplastia, né? Isso, que era para mastectomia, exatamente. Ó, envolvia mastectomia, então você fez uma mamoplastia, você colocou uma prótese de silicone para reparar o dano causado, aí ele dizia, não, isso é despesa com saúde. Agora, se você colocava o silicone apenas para ficar mais bonita, porque você sentia os efeitos estéticos, aí a Receita Federal ela queria contestar isso. E hoje existe uma jurisprudência muito mais favorável para o contribuinte e a própria Receita ela já começou a aceitar muito mais a questão do silicone. Agora, o silicone, o que eu chamo a atenção é, se você pagar o médico pela prótese, então, olha, eu contratei Sérgio para colocar um silicone, porque o homem também coloca hoje, né, para ficar parecendo malhadão. Então eu contratei Sérgio para colocar silicone em mim. Eu vou pagar R$30 mil para ele e isso envolve tudo, tanto a prótese, quanto o serviço, quanto a internação, a diária no hospital. Então eu tenho o direito a deduzir esses R$30 mil. Agora, se eu contrato Sérgio, vou pagar o serviço para ele, que é R$15 mil, e eu resolvo comprar a prótese, aí a Receita Federal ela não aceita que você deduza a prótese que você comprou, porque ele entende que aquilo não é despesa médica, certo? Eu acredito que isso, inclusive, é discutível do ponto de vista judicial, exatamente. Mas a Receita hoje, ela diz, olha, se você pagou pela despesa médica e aquilo abrangeu tudo, medicamento, prótese, tudo, beleza, você tem direito a deduzir, mas se você comprou avulso, por fora, aquilo não é despesa médica e aí eu não reconheço. Botox, eu vi o próprio Haddad falando disso, né? Eu vi Haddad dizendo que muita gente estava colocando Botox como despesa com saúde, despesa dermatológica. E Botox, a Receita Federal, expressamente, ela não aceita que você deduza o Botox. Agora, muita gente, como o Haddad falou, coloca isso, né? Tenta fazer digamos assim, uma manobra, né? Dar um cavalo de pau lá para sair do outro lado e, efetivamente, deduzir aquilo como despesa dermatológica. E esse foi um dos argumentos de Haddad para tentar mexer nessa questão do limite da despesa com saúde. Eu chamo a atenção, Bruno, que agora diminuiu bastante depois da declaração da EMED. Mas era muito comum não, mas era comum os contribuintes em geral utilizarem um amigo, um conhecido para pegar um recibo, para pegar uma nota, e que isso acaba utilizando como despesa médica. Maravilha, mas com a DEMED agora, se aquela nota, aquela despesa não tiver sido declarada pelo prestador de serviço, acaba automaticamente sendo glosada. Então, os contribuintes têm que ter um pouco de cuidado e de zelo nisso, de declarar o que realmente é. E não ficar atrás de despesa forjada, porque isso mais na frente vai gerar multa, vai gerar glosa da restituição e vai gerar, inclusive, processo criminal. Eu tive algumas situações de processo criminal. Exatamente, exatamente. E as fiscalizações, elas melhoraram muito nesse sentido, principalmente por causa da DEMED. Até porque eu tive algumas situações, Sérgio, que o médico me procurou, dizendo, olha, tinha gente declarando que eu tinha prestado um determinado serviço, quando eu fui olhar, eu nem sei quem é o cara não é meu paciente, o cara está utilizando meu nome lá para deduzir uma despesa com saúde, e isso não tem cabimento. E vale lembrar aquilo que você falou, com relação à estética. Estética também é dedutível, certo? Agora, você tem que observar se aquele procedimento ele foi realizado para prevenir, para recuperar o paciente e, de preferência, realizado por um profissional da área de saúde, né? Que eu já vi assim, muita gente dizendo, não, eu vou
deduzir um determinado serviço aqui que não tem nada a ver com a área de saúde e querer colocar aquilo como despesa médica, e aí o fisco não vai aceitar, certo? As despesas médicas são realizadas por profissionais de saúde na tentativa de recuperar o paciente, de prevenir um problema de saúde, certo? Aí a Receita Federal ela aceita. Inclusive eu vi esses dias uma informação de que Pilates, por exemplo, né? Pilates você pode deduzir, né? Academia você ainda não pode. Sim. Pilates, desde que prestado por um profissional, um fisioterapeuta, com os devidos cuidados lá no recibo, né, o nome do profissional, a respectiva nota fiscal, tudo certinho, você pode deduzir do seu imposto de renda. Academia, eu acho que é uma evolução, né? É uma evolução que a gente vai passando, daqui a pouco entende-se que é uma questão também de saúde. Com certeza. Espero que sim, né? Agora, aproveitando ainda sobre a despesa médica, Bruno, eu vejo muita discussão também quando a despesa médica é paga pela empresa. Sim. Então, eu queria que você falasse, porque a gente tem muito contribuinte aqui que são empresários. Sim. E que muitas vezes tem a despesa médica do plano de saúde paga pela empresa. E muitas vezes essa informação acaba não cruzando corretamente e a Receita Federal glosando esse tipo de despesa. Excelente questionamento, Sérgio. Assim, eu tive algumas situações, inclusive esse ano, com relação a isso. Foi glosa de despesa com saúde que era assumida pela pessoa jurídica. Isso. E hoje a gente tem uma situação que envolve aí um problema da ANS, não propriamente tributário, que hoje você não tem mais planos individuais, os planos de saúde eles não fornecem, então muitas pessoas criam a pessoa jurídica para a família toda, digamos assim, para pagar o plano de saúde. E a Receita Federal ela tem contestado a dedução quando a despesa é assumida pela empresa. Então, o que é que ela tem exigido? Ela tem exigido cada vez mais que a pessoa física demonstre que quem assume o ônus financeiro daquele plano de saúde é ela. Certo? Ou seja, só para complementar, Bruno, na remuneração dela mensal, seja através de prolabore ou seja através de distribuição de lucro, tem que ter lá a dedução da despesa médica que ele está pagando para a empresa pagar o plano de saúde. Exatamente. Ou então, porque a Receita também aceita isso, ou então a prova de que ela tem encaminhado o dinheiro respectivo, né, correspondente àquele valor para a empresa. Então, depósitos diretos, inclusive eu recomendei isso para um cliente que ele tem exatamente essa situação. Ele botou todo mundo da família, todo mundo é sócio, nem todo mundo recebe prolabore, mas eu digo, olha, todo mundo tem que ficar encaminhando os valores de preferência, inclusive ipsilíteres, separados e correspondentes certinho. Olha, é R$ 600,30, manda 630 centavos de cada uma das contas para demonstrar que são eles que estão assumindo com aquele plano de saúde. Isso é muito comum e isso vale muita observação do cuidado. Na verdade, não é nem que não pode, é só o cuidado de como fazer. Exatamente, porque na verdade a dedução da despesa médica é uma dedução que ela tem que ser realizada porque você realizou o gasto. E a Receita utiliza muito isso. Né? Ela diz, olha, se não foi você que realizou o gasto, foi uma oferta da empresa, né? Uma remuneração indireta. Então a empresa oferece isso para atrair o empregado. Então eles ficam colocando, certo, subterfúgios para impedir a dedução e para glosar realmente a dedução. Maravilha. Outra coisa muito comum, Bruno, é a questão dos alimentos. Alimentos no caso de divórcio, separações e aquela coisa, como é que fica? O filho declara, não declara, é dependente, não é dependente? A mãe declara, o pai declara, e aí como é que fica essa discussão? Isso, veja só, Sérgio, a gente teve uma decisão importante do STF no final de 2022, que ele disse que não incide o imposto de renda sobre a pensão alimentícia, certo? A qualquer título que você... Foi uma mudança significativa. Significativa, muito significativa. E eu tinha diversos clientes que eles tinham problema com isso, porque eles achavam que não tinham que declarar, porque quem tinha que declarar era o companheiro, e o problema foi, digamos assim, parcialmente resolvido, né? Solucionado. Então a gente tem hoje uma situação que quem recebe a pensão alimentícia deve declarar que recebe, mas deve declarar que aquele rendimento é não tributável, certo? E isso, inclusive, eu falo muito para meus alunos, né? Que é um excelente produto, né, para você trabalhar, porque tem muita gente que pagou os últimos 5 anos o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então essas pessoas têm que ficar atentas também se elas não têm o direito a pedir de volta esses valores. Porque a decisão do Supremo foi no final de 2022 e a gente teve só 2023 e 2024. Eles podem pedir a devolução desses valores que foram pagos indevidamente nos últimos 5 anos, certo? Não devem pagar em 2024, por óbvio, e ainda podem botar um dinheiro aí no bolso com relação a isso. É verdade. Certo? Verdade.
Como é que está a questão? Um detalhe que a gente tinha conversado também. Muito comum, você deve vivenciar isso, o contribuinte vende um imóvel no decorrer do ano de 2023, por exemplo, e só agora comunica ao contador, que normalmente são os contadores que fazem a declaração de imposto de renda. Vendi o imóvel no ano passado, em fevereiro de 2022, e está aqui a escritura, está aqui quanto eu recebi. É um procedimento equivocado, né? Tinha que ter declarado lá atrás, através da declaração de ganho de capital, pagar o imposto eventualmente apurado e trazer essa declaração agora, né? Então, exatamente. Faz um pouco dessa diferença do que é a declaração do ajuste anual e a declaração de ganho de capital, principalmente nas operações imobiliárias. Isso. Basicamente, Sérgio, a gente tem dois regimes que eles convivem, certo? De forma paralela. Então, a gente tem um regime da declaração de ajuste, que são os rendimentos que você recebe normalmente, rendimento de aluguel, rendimento de trabalho, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, tudo isso vai ser incluído na sua declaração de ajuste anual, certo? E vai ser tributado na sua declaração de ajuste anual. No caso do ganho de capital, a gente tem um regime particular, né? Um regime próprio. O ganho de capital, ele é tributado e não se comunica com a declaração de ajuste, né? Não se comunica com os rendimentos que são declarados na declaração de ajuste, em que pese você puxe, né, como a gente chama, você puxa a declaração do ganho de capital para a declaração de ajuste. Então, basicamente, o que é que acontece? Se você vender o imóvel, você vai ter que pagar um imposto de renda, que a gente chama sobre ganho de capital. Em termos curtos, o que é ganho de capital? É aquele ganho que você teve quando você apura o preço de aquisição e o preço de venda. Isso. Então, olha, eu comprei o imóvel por 100 mil e vendi por 300 mil. Eu tive um ganho de capital de 200 mil reais, certo? E esses 200 mil reais, eles vão ser tributados de maneira própria, de maneira exclusiva, né? Então, você vai tributar os 200 mil reais com a alíquota de ganho de capital, que inclusive é um pouco diferente, né, daquela alíquota de ajuste normal, né, da declaração de ajuste anual. Então, se você vender o imóvel, você vai ter que recolher o imposto de renda até o último dia útil do mês subsequente à realização da venda. Então, você não tem que esperar o próximo ano para declarar no ajuste. Você tem que baixar um programa específico, que a gente chama de GCAP, que é o programa de ganho de capital. E lá você vai declarar o custo de aquisição daquele imóvel, o custo de venda, vai poder deduzir algumas coisas como tributo, taxa de corretagem e tal, você vai poder deduzir isso e você vai pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, note, um mês depois, ou no último dia, né, do mês subsequente à realização da venda daquele imóvel. Então, quem vende imóvel tem que ter na cabeça que tem uma tributação diferenciada e de certa forma, imediata. Exatamente. Não aguardar o exercício seguinte para prestar contas ao seu contador e ao leão. Tem que ser antes. Perfeito. Pronto. Exatamente isso aí. Isso acontece muito. Eu acho interessante como as pessoas vendem e só levam para o ano seguinte, aí já está com atraso, já está com tudo e tem que arcar com multa, com juros, com tudo isso. Exatamente. Meu amigo, e agora a parte mais importante, restituição, que é o que todo mundo quer receber, o que é que todo mundo acaba buscando. Quem tem direito, como é que é feita essa restituição, dá uma parcial aí de como é que funciona a operação da restituição, principalmente como a pessoa passa a ter direito à restituição, em que momento ela tem direito à restituição. Isso, na verdade, a gente tem que ter em mente que o imposto de renda é uma coisa anual, né? Isso. Então, quando você fala de uma tributação anual, você vai ter um monte de fatos ali que vão ter que ser considerados para que você possa encontrar se aquela pessoa deve complementar, né, com o pagamento de mais imposto, ou se ela já pagou imposto demais e tem algum valor a receber de volta. Isso. Esse receber de volta é o que a gente chama de restituição do imposto de renda. Então, normalmente as pessoas elas recebem recursos e aqueles recursos, quando são recebidos da forma líquida, né? Já com a retenção do imposto de renda. Então, você vai pagando isso ao longo do ano e quando você apresenta a declaração de ajuste, aí você vai ver, olha, o que é que você já pagou, o que é que você tem direito a deduzir. E se você apurar que realmente você já pagou mais imposto do que você devia, aí você tem direito a receber de volta aquele valor que excedeu aquela dívida que você teria, né? Uhum. Então, supondo que eu devo 15 mil reais de imposto de renda, mas de acordo com as retenções que ocorreram no ano, eu já paguei 20 mil. Então, eu vou ter direito a receber uma restituição de 5 mil reais. Então, restituição de imposto de renda é basicamente isso. As pessoas que apresentarem suas declarações e que verificarem que efetivamente tem valores a restituir, aí elas vão ter que entrar no procedimento de recebimento dessa
restituição. Como é que a Receita paga isso? Ela distribui em lotes, né? Sim, então ela sim. vai pagando os lotes da restituição do imposto de renda de acordo com o momento de entrega, né? Foi aquilo que a gente estava falando no início. Quem entrega primeiro vai entrar nos primeiros lotes de imposto de renda. Quem deixar para declarar de última hora vai receber nos últimos lotes de imposto de renda. Você já deve ter recebido, Bruno, aquela ligação: doutor, meu imposto de renda está na malha. Sim. O que é a malha? O que é a famigerada malha e como sair da malha? Que aí eu acho que vale a pena a gente dar uma oportunidade para as pessoas entenderem na prática por que o imposto de renda está na malha e o procedimento, que é um procedimento simples, relativamente simples, para ela sair da malha. Sim. A questão da malha, na verdade, é um filtro, né? É basicamente um filtro do pessoal da Receita Federal. A Receita Federal ela vai receber milhões de declarações de imposto de renda, ela não tem braço para processar todas, mas ela vai ficar atenta a alguns nós que ela entende que são pontos sensíveis, digamos assim, da declaração do imposto de renda, certo? Um dos pontos sensíveis a gente inclusive falou aqui, que é a despesa médica. Exatamente. Porque há realmente um abuso, tem muita gente que abusa com relação às deduções de despesas médicas. E aí a Receita, ela coloca essas pessoas na malha, ou seja, ela vai colocar um pente fino, vai colocar uma lupa sobre a declaração do imposto de renda daquele contribuinte. O imposto caiu na malha. Caiu na malha, exatamente. Então, o que é caiu na malha? Olha, vai ser fiscalizada com um pente fino, vai ser apurado o que foi declarado, o que foi deduzido. Poxa, você deduziu aqui que você teve um gasto com o médico Sérgio de 10 mil reais. Cadê o comprovante disso? Então, você vai e apresenta esses comprovantes. Hoje, as pessoas podem acompanhar o processamento da sua declaração de imposto de renda no programa da Receita que a gente chama de ECAC, né? Isso. Que é o atendimento virtual ao contribuinte. Então, é bastante intuitivo, é fácil de navegação até. Exatamente. Né? E eles colocam nessa época do imposto de renda, você vê logo em destaque lá a parte da declaração e de apuração do imposto de renda. Então, basicamente, você entrando no ECAC com o seu gov.br, você vai ter o teu acesso, gov, né? Exatamente. O gov.br hoje é, digamos assim, a forma que você se identifica para a Receita Federal do ponto de vista virtual. Né? Então, você entra no ECAC e você consegue lá verificar se a sua declaração já foi processada, se já terminou, se existe alguma pendência, porque você identificando a pendência, olha, solicitamos a apresentação do comprovante com relação ao médico tal, ou tal despesa com saúde. Isso. Às vezes ele quer que você apresente apenas o informe de rendimento do plano de saúde, você vai lá e se antecipa e entrega. Você pode, inclusive, entregar virtualmente hoje, né? Que é muito mais fácil. Se você quiser agendar, você pode agendar um horário na Receita Federal e levar esses documentos. Ou, se você preferir, que eu acho, inclusive, muito mais prático, você pode, pelo próprio sistema da Receita Federal, apresentar essas declarações, esses comprovantes, esses documentos e resolver as suas pendências de malha fiscal para facilitar, digamos assim, o processamento da declaração. Bruno, a gente já está terminando o bate-papo, está fluindo aqui, mas a gente tem que terminar. Eu quero aproveitar você falando em regularidade, o que é que você sugere, o que é que você orienta para os contribuintes em geral, os cuidados que eles têm que ter a partir de agora. Aqueles que vão declarar, preste atenção em tal coisa, em tal fato, para que tenham regularidade, porque a não regularidade vai trazer consequências financeiras que são pesadas. A multa é cara, os juros é caro. Então, dá um fechamento aqui no nosso bate-papo em relação à conformidade tributária. Isso, olha, com relação à conformidade, assim, hoje, Sérgio, eu acredito que a Receita ela já tem facilitado muito a vida do contribuinte com relação a uma declaração que eu chamo pré-preenchida, né? Que eles chamam de pré-preenchida. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo sempre que você dê uma olhada primeiro nessa declaração pré-preenchida, porque lá você já vai ver um monte de coisas que eles já identificaram, certo? Então, eu recomendo que você dê uma olhada na pré-preenchida, que você já verifique o que ele já tem lá, e caso falte alguma coisa, você vá e complemente com a respectiva documentação. Então, é super importante você olhar essa declaração pré-preenchida, é super importante você juntar a documentação pertinente para fazer a declaração do imposto de renda, porque isso tudo vai facilitar demais o trabalho com relação à declaração de imposto de renda, certo? Um outro ponto assim que eu acho super sensível e que eu recomendo, inclusive, que procure um profissional, mesmo um contador, é a questão das ações, né? Principalmente essas pessoas. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas físicas muito maior operando na bolsa, né? Sim. E assim eu já vi algumas situações que
o cidadão ia fazendo e ele ficava naquele mesmo senso de que ele tinha que apresentar só pagar o imposto no ano seguinte, e não é assim. A questão das ações, você tem que pagar mensalmente, você tem que olhar suas operações, você tem que olhar preço médio, lucro, prejuízo, você pode abater o prejuízo de um mês no outro. Então, isso tudo, assim, eu sempre recomendo que você procure, nesse tipo de operação, um profissional devidamente qualificado para realizar isso, porque, assim, o mercado de ações, ele pode ser legal para você ter alguns rendimentos, mas se você não tomar cuidado, o seu lucro vai ser todo engolido por causa de erros no preenchimento na declaração do imposto de renda. E hoje eles têm essas informações muito mais fáceis do que antes. Você falando da declaração, antes da gente concluir, Bruno, eu acho que vale muito a pena chamar a atenção da declaração pré-preenchida, porque eu já tive cliente que chegou assim: Sérgio, eu recebi a declaração pré-preenchida, estavam faltando algumas informações, principalmente do ponto de receita, mas para mim aquilo já era a declaração da receita, eu não precisava complementar. Então eu estaria escondendo outras receitas que não apareceram naquela declaração pré-preenchida. Eu disse, isso é um equívoco. A declaração pré-preenchida é um modelo, é uma simulação. Você, contribuinte, é que tem a obrigação de enviar a declaração correta, corrigindo eventuais equívocos que na informação da Receita apareçam na declaração pré-preenchida, porque a Receita só está lhe ajudando, mas a declaração não é dela, a declaração é sua. Exatamente. Então vale a pena a gente chamar a atenção disso também. Com certeza. E você falando de bolsa, hoje também tem muita gente envolvida com criptomoedas, criptoativos, de uma forma geral. Prestar atenção nisso também. Então a busca de um profissional gabaritado e profissional no assunto é importante para isso. Sem dúvida, sem dúvida. E criptomoeda, inclusive hoje, você tem que declarar dentro daquela história do ganho de capital, né? Isso. Então é um bem, assim como um imóvel, e eles consideram um bem que está sujeito ao recolhimento do ganho de capital. Então você vai ter que preencher a GCAP. Isso. Ficar atento, porque tem que pagar no mês, não é esperar o ano seguinte, e tem que ficar atento à questão do ganho de capital. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Bate-papo maravilhoso, fluiu aqui. Eu acho que a gente ajuda muitos contribuintes, ajuda muitos empresários também que assistem o nosso podcast. Eu só tenho a agradecer e convidá-lo para o próximo bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço demais, sempre à disposição. É sempre um prazer aqui. É como você falou, né? Um bate-papo e passa tão rápido que a gente nem sente. Até a próxima. Até a próxima. Forte abraço.